Olá, seja bem-vindo ao canal Sala de Ciências. Nesta videoaula, trataremos dos erros mais comuns ao elaborar mapas conceituais. Mapas conceituais são uma poderosa ferramenta de estudos e de gerenciamento de informações. Eles certamente podem ajudá-lo a organizar suas ideias e planejar suas ações. Isso ocorre devido à possibilidade de observar de maneira bastante clara as relações entre um conjunto de ideias. Porém, caso contenham erros ou estejam pouco claros, seu uso poderá até mesmo prejudicar o estudo. Preste muita atenção às orientações aqui apresentadas e evite cometer erros que podem atrapalhar seu estudo. Elaborar mapas conceituais é bastante simples. Basta estar atento às ideias que deseja relacionar e ter o cuidado de elaborar frases claras, precisas, objetivas e completas. Para isso, vamos retomar algumas informações importantes sobre os mapas conceituais. Observe este mapa conceitual sobre mapas conceituais. Ele sintetiza as informações que você precisa ter sempre em mente ao elaborar os seus próprios mapas conceituais. Vamos lá! Mapas conceituais são representações de relações entre um conjunto de conceitos. Eles são formados por um conjunto de proposições. As proposições representam as relações entre dois conceitos. E elas são a unidade semântica ou unidade conceitual do mapa conceitual. Cada proposição deve ser clara, precisa, objetiva e completa. Para isso, a escolha das palavras do termo de ligação deve ser muito cuidadosa. Cada proposição é formada por conceito 1, seta, termo de ligação e conceito 2. Lembre-se desses 4 elementos. Em conjunto, eles formam as proposições. Vejamos esse exemplo. A proposição é formada pelo conceito 1, seres vivos, e pelo conceito 2, células. Entre eles está uma seta, sobre a qual aparece o termo de ligação ou conexão explicativa. A proposição é: seres vivos são formados por células. Essa proposição é clara, precisa, objetiva e completa. É possível compreender claramente a relação estabelecida entre os conceitos 1 e 2. Ela não depende de outros conceitos ou de outras proposições para ser compreendida. Um bom mapa conceitual é formado por proposições com estas características. Analisaremos agora com atenção alguns erros bastante comuns em mapas conceituais. Observe-os com atenção para evitá-los em seus próximos mapas. Vejamos este exemplo em que alguém pretende representar possíveis relações entre os conceitos pizza e salada. Aqui vemos um erro bastante comum, a representação incompleta da relação. Há apenas um traço ligando os dois conceitos. Porém, não há um termo de ligação que explica a relação e o traço não tem uma seta que indica a direção de leitura. A relação pode até existir na mente de quem elabora tal representação, porém não está clara para o leitor. Mais uma vez, a representação está incompleta, agora parcialmente. Existe um termo de ligação que explica a relação entre os dois conceitos, porém falta uma seta que indique a direção de leitura. Aqui vemos novamente os mesmos conceitos, porém com outra representação parcial da relação. A seta está presente, mas não há uma explicação para a relação, para o termo de ligação. Nas 3 situações apresentadas, pode até existir uma relação, mas ela está clara apenas para quem elaborou o esquema, que ainda não é um mapa conceitual. Agora sim, esta é uma representação clara, precisa, objetiva e completa da relação entre os dois conceitos.
A proposição ou relação entre as ideias é compreensível para qualquer leitor. Mapas conceituais exigem a representação da relação entre os dois conceitos por meio de uma seta e de um termo de ligação ou conexão explicativa, que explica com clareza e precisão a relação entre os dois conceitos. Há outros tipos de erro também comuns ao elaborar mapas conceituais, geralmente relacionados à precisão na elaboração da proposição. Vejamos alguns exemplos. Esta tabela, também chamada de tabela de clareza proposicional, tem como objetivo facilitar a análise e verificação da clareza das proposições em um mapa conceitual. Cada linha da coluna representa uma proposição ou relação entre conceitos do mapa conceitual. Vejamos, na coluna 1 temos o conceito 1, na coluna seguinte temos o termo de ligação, na terceira coluna o conceito 2 e na quarta coluna o resultado de nossa verificação, de nossa análise. A primeira proposição é: seres vivos podem ser animais. E isso está correto. A segunda proposição, seres vivos podem ser vegetais, também está correto. A terceira proposição, vegetais ou fungos. Falta clareza nesta relação. O termo de ligação não tem um verbo. A proposição necessita de outras informações. Ou seja, não está claro para o leitor o que a pessoa que elaborou este esquema ou este mapa conceitual pretendia dizer. A próxima proposição, animais fazem fotossíntese, apresenta um erro conceitual. A proposição seguinte, vegetais fazem fotossíntese, está correta. Percebam que na última proposição não há um termo de ligação. Temos seres vivos e células. Mas, neste caso, não há um termo de ligação. Pode até existir uma seta ligando seres vivos às células. Mas sem um termo de ligação que explique tal relação, ela não existe. Está claro apenas para quem elabora o esquema. Esta tabela de clareza proposicional é de grande ajuda para verificar, para avaliar mapas conceituais. Resumindo, o termo de ligação ou conexão explicativa e a seta explicam a relação entre os conceitos e possibilitam o compartilhamento do mapa conceitual. Caso não existam ou não sejam precisos, outras pessoas não conseguirão compreender a relação representada. Assine o canal Sala de Ciências, curta o vídeo, ative o sininho e fique atento aos próximos vídeos. Até uma próxima vez.